As nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Mateus capítulo 15. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Está escrito assim, Mateus capítulo 15, verso 19. Eu vou ler o verso 18 também. O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem. Repete comigo, o que sai do coração é o que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Coloque a mão à altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, nós estamos na segunda quarta-feira falando sobre vencermos a batalha da mente. E eu quero pedir ao Senhor agora, em o nome de Jesus, Pai, para que toda fortaleza do inferno continue sendo quebrada na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que não deixa a sua palavra voltar vazia, eu oro para que ela, como uma espada mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, venha penetrar no mais profundo da alma e do espírito dos teus filhos, meu Pai, desfazendo todo o engano, toda mentira e toda fortaleza do inferno em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro os pensamentos e os sentimentos cativos à obediência de Cristo neste lugar, em o nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e eu abençoo para a tua glória. Aqueles que creem digam amém. Podem se sentar. Repete comigo, vencendo a batalha da mente. Não fecha a sua Bíblia não, deixa ela aí se você puder. Mais forte, vencendo a batalha da mente. Irmãos, a gente não leva a sério, mas você não sabe o tamanho dos esforços que o diabo faz para dominar a mente do povo. Como, pastor? O diabo tem trabalhado de uma forma poderosíssima, por meio da televisão, das novelas, dos filmes. O diabo tem trabalhado de uma forma poderosíssima por meio do que, irmãos? Das mídias sociais. O diabo tem trabalhado de uma forma poderosíssima por meio das escolas. Para quê, irmãos? Para formar a mente do povo, segundo a vontade dele. Eu não sei se você sabe disso, mas a escola hoje ensina crianças de 12 anos de idade como fazer relação sexual, como se prevenir de uma gravidez. Os pais sabem disso? Os pais aqui sabiam disso? A escola ensina uma criança com 12, 13, 14 anos de idade a como ter uma relação sexual, a como se prevenir de uma gravidez. A escola hoje trabalha para ensinar crianças que o homossexualismo e o lesbianismo é comum, é normal, que não é pecado. A escola hoje trabalha para inculcar na mente dos nossos filhos que todo tipo de religião que existe são lícitas, são verdadeiras, que somente as pessoas servem a Deus da maneira que querem. Irmãos, o nosso adversário, ele tem trabalhado de uma forma violenta para perverter a mente das nossas crianças. As novelas, os filmes, as redes sociais, tudo é trabalhado para que a mente das pessoas sejam corrompidas. Como, por exemplo, nós sabemos que o nosso país não está vivendo um bom momento. Nós sabemos que o nosso país está devendo
bilhões de reais. Mas quando você assiste uma propaganda política, está falando o quê? O PIB cresceu, a inflação caiu, a economia não sei mais o que cresceu, papapá, pipipi, é tudo mentira, irmãos. Mas as propagandas estão lá para convencer o povo de que o governo é bom, de que ele merece continuar governando sobre o nosso país. E o diabo está trabalhando aonde, irmãos? Por meio das propagandas, dos filmes, das novelas, das redes sociais, por meio das escolas. O diabo está trabalhando por meio de onde, irmãos? Aqui, formando mente. Quem compreendeu, por favor, diga amém. Agora, por que o esforço do diabo de trabalhar na mente? Quem aqui já ouviu que uma mentira contada várias vezes se torna verdade? Levante sua mão. Porque você ouve tanto uma coisa que daqui a pouco você acredita que é verdade. Eu me lembro até hoje, eu não sei se alguém aqui se lembra, quando aquela mulher chamada Fernanda Montenegro, uma mulher com 70 anos de idade, deu o primeiro beijo lésbico da televisão brasileira. Aquilo era uma loucura, irmãos. Hoje é comum, você assiste em qualquer lugar, e você não somente assiste, mas no ponto de ônibus, mulher beijando mulher, no shopping, mulher e homem, tudo se beijando na frente de qualquer um. Por quê, irmãos? Porque o diabo já conseguiu convencer as pessoas de que mulher com mulher é normal e de que homem com homem é normal, embora a Bíblia fala que é pecado. E aonde é que o diabo começou a convencer as pessoas disso que era normal? Através das mídias, da televisão, através das novelas. Há muitos anos atrás, ter uma relação sexual antes do casamento, irmãos, era uma aberração, indiferente de ser uma família cristã ou não, era pecado e era proibido. Hoje, é a coisa mais comum que existe. Porque, irmãos, a mente já foi feita. Sexo antes do casamento não é pecado, prostituição não é pecado, adultério não é pecado, homossexualismo não é pecado, lesbianismo não é pecado. Você pode servir o Deus que você quiser, e do jeito que você quiser, porque, na verdade, tudo leva a Deus, enquanto a Bíblia diz que só existe um caminho, uma verdade, e somente um que conduz à vida eterna. Repete assim comigo, irmãos: o diabo trabalha diligentemente, diariamente, para perverter a mente das pessoas. E eu quero falar uma coisa para você que vai te assustar agora. O diabo trabalha dentro das igrejas. Como pastor? Pregando o falso evangelho, usando a Bíblia, falando no nome de Jesus, convencendo as pessoas que na verdade ninguém vai para o inferno, porque Deus ama todo mundo, porque Deus perdoa todo mundo. Então, irmãos, existe um esforço muito grande do diabo, desde a escolinha da sua criança, até as igrejas, que se dizem cristãs, evangélicas, mas que infelizmente muitas não são. Porque todo aquele que nega a palavra, a Bíblia chama ele de anticristo. Anticristo não é só aquele que vai aparecer por querer governar o mundo, não. Todo aquele que deturba, que nega a palavra, ou que prega a palavra de forma indevida, a Bíblia chama ele de anticristo. O apóstolo Paulo diz por muitas vezes que vai surgir muitos anticristos no meio de vós. E quem são os anticristos? Os falsos profetas, aqueles que usam a palavra, aqueles que falam em nome de Jesus, aqueles que oram, aqueles que falam em línguas estranhas, aqueles que expulsam demônios, aqueles que oram e os enfermos são curados. Pastor, mas como? Aí no último dia Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Como não, Senhor? Nós pregamos a tua palavra, nós oramos para os enfermos e eles foram curados, nós oramos para os endemoniados e eles foram libertos. E Jesus vai falar o que para eles, irmãos? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então concorde comigo, que se ele pregava, se ele expulsava demônios, se ele curava os enfermos, por que ele não entrou no céu? Porque ele era um anticristo,
porque ele pregava um falso evangelho, porque ele não vivia aquilo que ele pregava. Então, irmãos, o diabo está trabalhando desde a escola da criança, através das mídias sociais, através da televisão, das novelas, dos filmes, até as igrejas, que se dizem cristãs. E qual é o objetivo do diabo? Influenciar a mente das pessoas. Por isso nós precisamos vencer a batalha da mente, porque é aqui que tudo começa. É uma batalha diária, nós temos o inimigo, o campo de batalha é aqui, mas nós temos armas poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do inferno. Quem aqui crê nisso, diga amém. Repete comigo, a batalha é diária, mas nós temos armas poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do inferno. Quem aqui crê nisso, diga amém. Então tome cuidado com o que os seus filhos assistem na sua casa, na televisão, no celular, no computador. Tome cuidado, irmãos. Por que de vez em quando você ouve assim, olha, assassinato em série? Uma criança pegou um revólver, levou para dentro da escola e fez o que, irmãos? Matou 10 crianças. Aconteceu isso essa semana na Áustria. Um jovem ou uma criança, não sei a idade, entrou dentro de uma escola armada, matou mais 10 alunos. Aí a polícia vai investigar a vida daquela criança. Entra dentro da casa daquela criança e pega o computador dela, pega o celular dela. O que ela estava assistindo, irmãos? Assassinatos em série. Aonde que ela aprendeu? No computador. Assistiu, até o dia que ela pegou um revólver e fez isso na vida real. Então primeiro o diabo convence a mente. E eu quero te fazer uma pergunta novamente. Como que está a sua mente? Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, suas emoções. É uma batalha diária, mas nós vamos aprender hoje que é possível ter uma mente santa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Agora, irmãos, o que está escrito aí no versículo 18? Mateus 15, 18. O que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Repete comigo, o que contamina o homem são os pensamentos e os sentimentos. Amém? O que contamina o homem são pensamentos e sentimentos. Por isso o diabo insiste em trabalhar na mente das pessoas. Porque o que contamina o homem é o que vem de dentro, não é o que está de fora. O que contamina o homem é o que vem de dentro. Mente, coração, pensamentos, sentimentos, desejos. Provérbios 23, 7. Abra comigo. Primeiro ponto que nós precisamos estudar aqui, você entender a seriedade que é você ter que vencer essa batalha da sua mente. Provérbios 23, 7. Está escrito: pois como imaginou na sua alma, assim é. Repete comigo, pois como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. Não? Provérbios 23, capítulo 23, verso 7. O que está escrito aí? Olha, a primeira parte do versículo, eu vou ministrar só a primeira. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Como está escrito na da senhora irmã Neuza? Traz a Bíblia da senhora aqui, irmã Neuza. Deixa eu ver o que está escrito nessa Bíblia. Dá licença. Isso. Deixa eu ver. Provérbios 23, 7. Portanto, o miserável
só pensa nos gastos. Ele diz, come, bebe, entretanto não fala com sinceridade. É por causa do contexto aqui, irmã Neuza, mas essa tradução da senhora é a mais diferente que eu já vi. A sua também é, Janaína? A sua? Jesus, essa tradução não é de Deus não, viu? Vamos ver isso aí depois. Está muito diferente, irmã Neuza, muito. Repete assim comigo, como imaginou na sua alma, assim é. Repete assim comigo, como imaginou na sua alma, assim é. Então, irmãos, o que a palavra está querendo nos ensinar? Presta atenção. Você vai imaginando, 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 até que isso se torne uma realidade na sua vida. Irmãos, ninguém peca do dia para a noite. O diabo primeiro trabalha aqui na mente, o diabo trabalha nos pensamentos, o diabo trabalha nos sentimentos, nos desejos, nas vontades, nas emoções, e ele vai formando uma realidade na mente, no coração das pessoas, até que elas tenham coragem de colocar em prática aquilo que elas estão pensando durante talvez meses e anos. Quem entendeu, diga amém. Repete assim comigo, ninguém peca do dia para a noite. Primeiro o diabo trabalha na mente. Como imaginou na sua alma, assim é. Por favor, igreja, por favor, o que você pensa hoje? Vamos falar a verdade. Sua mente hoje, seu coração, seus desejos, suas vontades e emoções, está pensando assim, pastor, esse ano eu quero ganhar 10 almas para Jesus. Até o final do ano eu vou ler a Bíblia toda. Todos os dias eu vou orar pelo menos 30 minutos por dia. É isso que tem passado na sua mente diariamente? É isso que tem passado na sua mente diariamente? Eu vou ganhar 10 almas para Jesus. Eu vou terminar de ler a Bíblia até o final do ano. Eu vou orar, eu vou servir a Deus com toda a força do meu coração, da minha alma, do meu entendimento. Irmãos, é isso que tem passado na sua mente? Eu já contei um testemunho para vocês aqui várias vezes. O pastor de São Paulo, de uma grande igreja, recebeu um rapazinho lá de Minas, na igreja dele, mas ele nem sabia. O irmãozinho estava lá, participou do culto, voltou para Minas, só porque o pastor, ele tinha uma curiosidade dentro da mente dele, dentro do coração. Qual que era a curiosidade? Dizem que uma bebida chamada caipirinha é boa. E ele ficava pensando que essa bebida era boa, porque todo mundo falava que era boa. Caipirinha, essa bebida é boa. E ele com aquilo na mente. Um dia ele foi viajar para Minas Gerais. E o que ele pensou? Estou longe de casa, não tem nenhum membro da minha igreja aqui, ninguém me conhece, eu vou ver se essa caipirinha realmente é boa. Chegou num posto de gasolina, e estando ele no posto de gasolina, o que ele fez, irmãos? Ele falou, hoje eu vou experimentar a tal da caipirinha. E o que ele fez? Ele pediu a caipirinha para beber. Vou experimentar, porque ele já tinha ouvido que era boa. E quando ele ouviu que era boa, deu vontade de fazer o que, irmãos? De beber. Chegou lá, pediu a tal da caipirinha, tomou a caipirinha. E na hora que ele foi pagar a caipirinha, o garçom que serviu ele, era o mineiro que tinha ido em São Paulo, participado do culto na igreja dele. Aí o garçom falou, é cortesia da casa, pastor aqui não paga. Mas de onde que nasceu a curiosidade de beber a caipirinha? Alguém falou para ele, caipirinha é gostoso, é bom. E aquilo ficou na mente dele, ficou na mente. No dia que ele teve a oportunidade, longe da igreja, longe dos irmãos, ninguém me conhece, ninguém sabe, ninguém vai descobrir, o que ele fez? Eu vou beber a caipirinha, só porque infelizmente, o mineiro que tinha ido a São Paulo, que tinha ido na igreja dele, era o garçom que estava servindo ele naquele dia. Então, irmãos, por isso a Bíblia diz, como imaginou na sua alma, assim é. Um adultério, irmãos, ele é gerado meses antes de acontecer. A prostituição, ela é gerada meses antes de acontecer.
O pecado primeiro é gerado na mente, para depois se tornar uma realidade. Por isso eu tenho que tomar cuidado com a minha mente, por isso eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos. Quem aqui compreendeu isso, por favor, diga amém. Porque primeiro o pecado é gerado na mente, nos pensamentos, nos sentimentos, nos desejos, nas vontades, nas emoções, para depois ele se tornar uma realidade. E o diabo trabalha, porque ele sabe que no dia que ele convencer as emoções de um homem, de uma mulher, certamente essa pessoa vai cair no pecado. Certamente essa pessoa vai cair no pecado. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Repete comigo: árvore boa produz bom fruto, árvore má produz maus frutos. O que está escrito no versículo 35? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, se a minha mente é boa, eu vou produzir coisas boas. E se a minha mente é ruim, o que eu vou produzir? Coisas ruins. Árvore boa produz coisas boas, árvore má produz coisas más. Então, irmãos, é inevitável que eu e você, a gente venha ignorar a realidade de ter que cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos, vontades e emoções, irmãos. Por quê? Eu só posso produzir aquilo que está dentro de mim. Eu não consigo produzir algo contrário daquilo que está dentro de mim, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, desejos, vontades e emoções. Eu posso até conseguir enganar uma pessoa por algum tempo, mas eu não vou conseguir enganar uma pessoa por uma vida toda. Eu posso até fingir ser uma boa pessoa por algum tempo, mas eu não posso fingir ser uma boa pessoa por uma vida toda. Mais cedo ou mais tarde os frutos vão se manifestar. Eu sempre falo, tome muito cuidado com a internet, irmãos, a internet engana todo mundo. Tem gente que ainda fica tentando arrumar namorado na internet, cuidado com isso, gente. A internet engana todo mundo, do outro lado todo mundo é bonzinho. Do outro lado todo mundo é carinhoso, do outro lado todo mundo é meigo, do outro lado todo mundo é atencioso. Irmãos, ninguém pode enganar a vida toda. Uma pessoa má, ela não pode ser boazinha por uma vida toda, ela não vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde os frutos vão se manifestar. Agora, irmãos, quando a minha mente é boa, quando o meu coração é bom, quando os meus pensamentos, sentimentos, vontades, emoções, quando tudo está bem dentro de mim, automaticamente os frutos que eu vou produzir são frutos de bênção, são frutos de vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui dentro está tudo bem. Os meus pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, emoções, está tudo bem. Então tudo aquilo que eu vou produzir vai ser bom. Por quê, irmãos? Porque está tudo bem. Uma pessoa que é revoltada, ela consegue ser amorosa por muito tempo? Ela não consegue. Uma pessoa que é amorosa, cheia de amor e graça, ela consegue ser uma pessoa revoltada? Ela não consegue.
Por mais que uma pessoa boa tente ser má, ela não consegue ser. E por mais que uma pessoa má tente ser uma pessoa boa, ela não vai conseguir. Eu falo por pessoas boas, pessoas bondosas. Quantas vezes você já falou assim, ó, eu não vou ajudar nunca mais. Eu ajudei 1, 2, 3 vezes e todas as vezes que eu ajudei deu errado. Mas na hora que você vê uma pessoa na aflição, o que você faz? Você ajuda novamente. Porque existe bondade dentro do seu coração, existe amor dentro do seu coração, existe misericórdia dentro do seu coração. E quando isso existe aqui dentro, irmãos, é natural, as coisas fluem. Agora, quando existe maldade aqui dentro, por mais que você queira ser bom, por mais que você queira ser boa, na primeira oportunidade você vai espanar. Na primeira oportunidade você vai perder a linha. Na primeira oportunidade você vai descer do salto. Falando com as irmãs, né? Na primeira oportunidade você vai descer do salto. Por quê, irmãos? Porque na verdade aqui dentro está tudo ruim. Repete assim comigo: uma pessoa má não consegue amar por muito tempo. E uma pessoa boa não consegue ser indiferente, ainda que ela queira ser. Quem concorda comigo, por favor, diga amém. Então, meu querido, ore para que Deus venha santificar a sua mente. Ore para que Deus venha santificar os seus pensamentos, sentimentos, vontades, emoções. Ore para que Deus venha santificar a sua vida. Porque, irmãos, como imaginou na sua mente, assim é. Um pensamento repetido, dia após dia, mês após ano, vai se tornar comportamento. Um pensamento cultivado, alimentado, vai se tornar frutos. Agora, pastor, então o que eu vou fazer? Você sabe o que é certo e o que é errado. Quando um pensamento que não procede de Deus tentar chegar à sua mente, repreende esse pensamento, repreende esse sentimento, não fica alimentando. Como eu fiz uma ilustração aqui semana passada, o camarada deita aqui na cama, no sofá, não é que é mesmo, não é que é bom, não é que isso aqui é... Não, irmãos, quando um pensamento ou um sentimento maligno tentar alcançar a sua mente, o seu coração, repreenda isso na autoridade do nome de Jesus, porque um pensamento e um sentimento alimentado vai se tornar comportamento, vai se tornar fruto na sua vida. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, como uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então, todo pensamento e sentimento que é alimentado e cultivado, ele vai se transformar em comportamento. Ele vai se transformar em frutos na sua vida. Vai alimentando, alimentando, até que isso se torne fruto na sua vida. Por isso eu tenho que tomar cuidado com a minha mente, por isso eu tenho que tomar cuidado com aquilo que penso e sinto, para que aquilo que até então é só um pensamento, não se torne um comportamento e frutos na sua vida, porque pela árvore você conhece um fruto. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Não dê atenção àquilo que ela fala, dê atenção àquilo que ela faz. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Não dê atenção àquilo que ela fala, dê atenção àquilo que ela faz. Porque você já deve ter ouvido essa frase: falar até papagaio fala. Falar, irmãos, todo mundo fala o que quer, a hora que quer e aonde quer. Agora, comportamento não, irmãos. Quando a pessoa quando ela menos espera, escapole. Opa! Eu acho tão bom quando as pessoas tentam mentir para mim. Elas esquecem e tempo depois soltam uma palavrinha, eu pego na hora, irmãos. Na hora. Falou, e aquela história que você me contou aquele dia lá? Não é mais aquela? Não, agora já mudou. Pensamentos e sentimentos alimentados tornam comportamentos, viram frutos. Por isso você precisa ter uma mente saudável. Não aceite mágoa, não aceite ódio, não aceite adultério,
não aceite prostituição, não aceite o falso evangelho, não aceite o pecado na sua vida. Não aceite este evangelho que diz para você que você pode fazer tudo o que você quiser fazer, porque é pela graça que você vai ser salvo. É pela graça mesmo, porque o preço já foi pago, mas fica no pecado para você ver. Deixa o arrebatamento acontecer para você ver. Não deixe o inimigo corromper sua mente, seus pensamentos e os seus sentimentos. Falando de fé, sua vida hoje com Deus é a mesma do que há 10 anos atrás? Você continua defendendo os mesmos valores e princípios de quando você aceitou a fé? Ou muita coisa que para você era pecado hoje não é mais? Ou muita coisa que para você não podia de jeito nenhum, hoje pode? Porque talvez o inimigo já foi trabalhando aqui, até fazer que isso se torne normal na sua vida. Tome cuidado. O que contamina o homem é o que sai de dentro. São pensamentos e sentimentos. Repete comigo. O que contamina o homem é o que sai de dentro. São pensamentos e sentimentos. Repete assim comigo. Pensamentos e sentimentos alimentados se tornam comportamentos, geram frutos. Quem entendeu, diga amém. Repete assim comigo. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Você só vai produzir aquilo que você é. Você só vai produzir aquilo que você é. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 5, está escrito: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Sua mente tem te inclinado para onde? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Para onde que a sua mente tem te inclinado? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Porque quando a gente fala sobre mente, alma, coração, irmãos, presta atenção, nós não estamos falando sobre um pedaço de carne. Não, nós estamos falando sobre os pensamentos e sentimentos que estão dentro de você. Então, para onde que a sua mente tem te inclinado? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Uma mente saudável te inclina para as coisas do Espírito, mas uma mente pervertida vai te inclinar para as coisas da carne. Tem muita gente querendo ser santo no comportamento, enquanto os pensamentos e os sentimentos estão podres. Foi o que Jesus disse: o que contamina o homem é o que sai de dentro. Tem muita gente brigando contra comportamento, irmãos. Tem muita gente tentando parar de falar besteira, por exemplo, mas ainda não se atentou que tem que haver uma mudança na mente. A sua mente te inclina para o pecado, ou a sua mente te inclina para a presença de Deus? O que você pensa durante o dia todo? O que passa aqui nos seus pensamentos e sentimentos o dia todo? Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala assim, preste atenção: bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita o que, irmãos? De dia e de noite. Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A Bíblia fala que feliz é o homem que tem prazer nas coisas do Senhor e nela medita de dia e de noite. Só porque aí, irmãos,
o abençoado ou abençoada fica o dia inteiro pensando só em coisas erradas, só em coisas que inclinam para o pecado, porque a mente dele só pensa nisso. É uma mente pecaminosa, é uma mente adúltera, é uma mente homicida. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Mente homicida dentro da igreja? A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então ele tem uma mente homicida, ele tem uma mente adúltera, ele tem uma mente pervertida para o pecado, ele tem uma mente avarenta. Ou seja, tudo isso vai inclinar você a viver as coisas da carne. Só porque se a sua mente for uma mente saudável, ela vai te inclinar a viver as coisas do Espírito. Irmãos, quem não tem uma mente saudável, não consegue viver uma vida de santidade. Por quê? Os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as vontades, as emoções, só inclinam ele para o pecado. Eu vou fazer um paralelo aqui muito simples para você entender. Imagina que você está sentado no sofá da sua casa assistindo uma novela ou um filme. Ou você está com seu celularzinho na mão. E daqui aparece uma mulher ou um homem seminu, sensualizando, fazendo qualquer coisa desse sentido. Qual que é a sua atitude? Você continua vendo ou você para de ver? Porque se a sua mente te inclina para as coisas do Espírito, você vai falar, está repreendido no nome de Jesus. Se é na televisão, você vai falar, está repreendido no nome de Jesus. Mas se a sua mente te inclina para as coisas da carne, você continua assistindo e gostando. Isso mesmo. Porque é isso que sua mente quer. A Bíblia fala que cada um é atraído e engodado pela sua própria cobiça. A sua carnezinha linda, maravilhosa, fala para você assim, não vai no culto hoje não. Mas o Espírito de Deus fala para você, vai sim meu filho, vai me adorar. Você obedece à carne ou ao Espírito? Aquele que se inclina para a carne, vai viver das coisas da carne. Mas aquele que se inclina para o Espírito, vai viver das coisas do Espírito. Preste bastante atenção, você nunca vai conseguir viver uma vida de santidade. Você nunca vai conseguir ter prazer nas coisas do Senhor, enquanto seus pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, emoções não forem mudados e transformados. Nunca. Você nunca vai conseguir viver uma vida de santidade, você nunca vai conseguir ter prazer nas coisas do Senhor, enquanto sua mente, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades e emoções não forem mudados. Nunca vai conseguir. Porque a sua carne vai sempre falar para você, não, continua assistindo, tá bom. A sua carne vai sempre falar para você, fica na sua casa, não precisa de servir a Deus nada. A sua carne vai sempre te inclinar para o pecado. Mas o Espírito de Deus vai sempre te inclinar para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Agora, você precisa entender que se inclinar para as coisas da carne, ou se inclinar para as coisas do Espírito, é uma escolha minha. A batalha, ela existe, ela é real. O diabo fala, não vai na igreja. E a sua carne fala, é mesmo, ficar em casa é bom mesmo, é melhor. O Espírito de Deus fala, vai para a minha casa. Irmãos, essa batalha é uma realidade na vida de todos nós. O diabo fala, peca. O Espírito de Deus fala, não peca. O diabo fala, pode assistir. O Espírito de Deus fala, não assiste.
Essa batalha ela é uma realidade. Agora, o que vai determinar, irmãos, é uma mente saudável ou uma mente corrompida pelo pecado, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades e emoções. Pastor, até aqui a minha vida ela tem se inclinado para as coisas da carne. Tudo que eu desejo, tudo que eu quero, são coisas que alimentam a minha carne, a minha mente, os meus pensamentos, sentimentos e desejos só quer o pecado. Então, irmão, você precisa vencer essa batalha. Porque enquanto a sua mente e os seus sentimentos não forem mudados, você nunca vai conseguir viver em santidade. Porque o que contamina o homem é o que está aqui dentro. Irmãos, adultério não acontece só na prática, o adultério acontece primeiro aqui. O homicídio não é só com uma facada ou com um tiro, ele acontece aqui quando eu magoo uma pessoa, quando eu ofendo uma pessoa, quando eu tenho mágoa de uma pessoa. Então, você precisa entender que todo pecado, primeiro ele acontece aqui, para depois virar um comportamento, gerar frutos na minha e na sua vida. Por isso a batalha precisa ser combatida na mente. Quem entendeu, diga amém. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, está escrito: um homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Talvez a sua mente é uma mente que só vive aqui no mundo natural. Ela não é guiada pelo Espírito, ela não conhece o Espírito de Deus, ela nunca vai poder conhecer as coisas que Deus tem para a vida dela, porque um homem que vive na carne, um homem que tem uma mente pecaminosa, ele não pode conhecer as coisas que o Espírito de Deus tem para a vida dele. Então, irmãos, quando eu insisto em viver uma mente pecadora, maldosa, eu estou perdendo muito com isso. Porque um homem natural, um homem carnal, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Um homem natural, carnal, uma mente pecadora, não consegue viver em santidade diante de Deus. Então eu quero te dar um conselho a partir de hoje. Pare de lutar contra o seu comportamento simplesmente, e comece a lutar contra os seus pensamentos, sentimentos, desejos, vontades e emoções. Quem entendeu, diga amém. O pensamento chegou, manda ele embora. O pensamento não é de Deus, repreenda ele no nome de Jesus. Não fique alimentando setas do diabo, pensamentos e sentimentos que não agradam a Deus. Dobre o seu joelho, fale com Deus. Deus, olha o que eu estou pensando. Deus, tenha misericórdia da minha vida, olha o que eu estou querendo fazer. Deus, tenha misericórdia da minha vida, olha em quem eu me tornei. Dobre o seu joelho e rasgue o coração diante de Deus. Fale: Deus, um dia eu te amei tanto, mas hoje, olha como é que eu estou te servindo. Não aceite, não alimente pensamentos e sentimentos que não agradam a Deus, porque eles se tornarão comportamento, gerarão frutos na sua vida, vão te impedir de viver uma vida no Espírito, e vão te impedir de conhecer as coisas que o Espírito de Deus tem para a sua vida. Uma mente carnal não pode viver em santidade, não pode conhecer as coisas que o Espírito de Deus tem para ela. Agora, irmãos, uma pergunta que talvez não cala, né? Pastor, tá bom, eu já entendi. O pecado começa aqui, eu penso, até se tornar uma realidade, depois vira comportamento, comportamento gera fruto. Eu já entendi, pastor, mas agora como que eu vou fazer para vencer a minha mente? Como que eu vou fazer para ter uma mente santa? Quem aqui quer, por favor, ter uma mente santa, uma vida santa? Dê um glória a Deus aí para me ver. Acho que por estar fazendo frio, você quer mesmo. Quem aqui quer ter uma mente santa e uma vida santa, diga glória a Deus. Irmãos, como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir? Vivendo uma vida cheia da presença de Deus. Presbítero Alexandro, se eu não estou enganado, Natan, Daniel, todos eles já fizeram uma ilustração aqui. Enche esse copo de água aqui.
não cabe mais nada. Se você pôr, vai derramar, porque não cabe. Agora, se estiver vazio, você coloca o que quiser aqui dentro. Quem concorda comigo, diga amém. Comece a encher a sua vida da presença de Deus. Seus pensamentos serão mudados. Seus sentimentos serão mudados. Tudo será mudado. Por isso está escrito: feliz é o homem que tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Preste atenção. Se eu ficar vendo o celular 3 horas por dia, no final do dia, a minha mente e o meu coração está desejando o quê, irmãos? Tudo que eu vi aqui. É bom, né? Está alimentando. Enquanto você assiste, né, Sofia? Está alimentando, ó. Ó. Certo. E se você gastasse o tempo que você gasta aqui, o tempo que você gasta aqui, você gastar aqui. Aqui alimenta a sua carne, aqui te mostra o pecado, as vaidades da vida, tudo que não presta. Aqui te mostra o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Aqui revela os planos perfeitos que Deus tem para a sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto das fortalezas do inferno? As fortalezas que são geradas na mente, nos comportamentos, que pare de alimentar a sua carne e comece a alimentar o seu espírito. Ninguém consegue ler Bíblia 24 horas por dia. Ninguém consegue ler Bíblia 5 horas por dia. Mas tenha um tempo com Deus diariamente. Alimente a sua alma, alimente o seu espírito, leia a Bíblia, ore. Se alimente daquilo que vai edificar a sua vida. Se alimente daquilo que vai inclinar você para as coisas do espírito. Para que você não venha viver uma vida fracassada, derrotada. Quem entendeu, diga amém. Então leia a Bíblia, se alimente da Bíblia, ore, encha a sua vida da presença de Deus. Aí você vai perceber que os seus pensamentos também serão mudados e transformados. E aí daqui a pouco, amar vai ser uma coisa natural para você, sabe por quê? Porque você está se alimentando do amor. Viver uma vida de santidade vai ser algo normal para você, porque você está se alimentando daquele que diz: sede santos, porque eu também sou santo. Pare de ficar lutando contra o seu comportamento, que quer te levar para o pecado todo dia, e encha a sua vida da presença de Deus, encha a sua vida da palavra de Deus. Aí não vai ter lugar para o adultério, para a prostituição, para a mágoa, para o ódio. Aí não vai ter lugar para uma vida de pecado, sabe por quê, irmãos? Porque os seus pensamentos, sentimentos, emoções, tudo está cheio de Deus. Aí o seu comportamento vai ser uma coisa natural, vai fluir de você aquilo que flui de Deus. É normal, você está cheio de Deus, você está alimentado pela palavra. Então seus pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, emoções vão fluir de onde, irmãos? De Deus. Automaticamente o seu comportamento, tudo vai ser gerado pela palavra. Agora é uma escolha para onde você vai inclinar a sua vida, para as coisas da carne ou para as coisas do espírito. É uma decisão. Eu tenho que escolher. Amanhã o diabo vai continuar lutando contra a sua vida ferozmente, para você não ler a Bíblia, para você não orar, para você ficar o dia inteiro fazendo coisas que não agradam a Deus. Agora você tem que escolher: não, eu vou alimentar o meu espírito, porque se eu não tiver uma mente santa, pensamento santo, eu não consigo agradar a Deus.
eu não consigo viver em santidade. Eu vou ficar maquinando e desejando pecado 24 horas na minha vida. Quem entendeu, diga amém. Encha a sua vida da presença de Deus. E vai fluir o que de você? Deus. Encha a sua vida da carne. E vai fluir o que de você? Frutos do diabo. Encha de Deus e vai fluir Deus. Alimente a sua carne e vai fluir as obras do diabo. É exatamente isso, irmãos. A batalha é gerada aqui. Até que se torne um comportamento que dê frutos. Que te incline a viver uma vida na carne. Mas nós não aceitamos isso em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Repete assim comigo: eu preciso vencer a batalha da minha mente. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos orar rapidinho.